Olá pessoal, temos aqui um exercício sobre velocidade média, onde ele afirma para a gente que um ônibus ele está saindo de Catanduva às 14 horas e pretende chegar em São Paulo às 18 horas. Ele fala que essa distância é de aproximadamente 360 quilômetros. Porém, o que está acontecendo, né? Nos primeiros 40 minutos de viagem, nesses primeiros 40 minutos, o que está acontecendo, né? Ele manteve uma velocidade média de 90 km por hora. Então, nesse primeiro trecho, a velocidade média mantida pelo ônibus foi de 90 km por hora. E devido a um congestionamento, o ônibus ele precisou ficar parado por 20 minutos. Então, se a gente verificar aqui o intervalo de tempo que levou até esse momento, né? Ele já ficou 40 minutos em movimento, com mais 20 minutos parado, já foram 60 minutos da viagem dele. Ou seja, já foi mais uma hora a partir das 14, né? O ônibus estaria saindo dessa posição que ele ficou parado no congestionamento às 15 horas. E aí ele está querendo que a gente encontre a velocidade média no restante do percurso. Ele está querendo que a gente defina aqui o valor da velocidade média nesse trecho restante, para que ele ainda consiga chegar em São Paulo no horário previsto, às 18 horas. Então, pessoal, o que a gente precisa, né, no cálculo da velocidade média? Eu preciso da distância que está sendo percorrida e do intervalo de tempo que essa distância vai ser percorrida. Preciso da razão entre essas duas grandezas. Então, aqui está fácil da gente verificar o tempo que o ônibus tem restante aqui para chegar em São Paulo às 18 horas. Ele está saindo do congestionamento às 15 horas e vai chegar em São Paulo às 18. Então, ele tem somente 3 horas para se movimentar e chegar no horário previsto. O intervalo de tempo aqui seria 3 horas. Agora, qual é a distância que está faltando para esse ônibus percorrer, né? Vamos verificar já, então, o tanto que ele andou. Quanto que esse ônibus andou aqui nesses 40 minutos iniciais, né? Ele afirma que a velocidade média que ele manteve foi de 90 km por hora, ou seja, ele estava nesse primeiro trecho em um ritmo que ele iria conseguir percorrer 90 km em 1 hora, em 60 minutos. Ele conseguiria nesse primeiro trecho, se ele não tivesse parado no congestionamento, né? Andar a cada hora, a cada 60 minutos, 90 quilômetros. Porém, ele conseguiu andar somente por 40 minutos. O intervalo de tempo dele foi 40. Então, ele vai andar uma distância inferior a 90. Vou fazer essa multiplicação em cruz, essa regrinha de 3. 60x é igual a 40 vezes 90, 4 vezes 9... dá 36, com os dois zerinhos, 3.600. Posso cortar esse zero, um zero de cada lado. O 6 passa dividindo o 360. 360 dividido por 6 vai dar 60 quilômetros. Então, o ônibus já havia percorrido 60 quilômetros. Dos 360 quilômetros, o ônibus já havia percorrido 60 até o congestionamento. Então, essa distância final aqui, o que está faltando
para o ônibus percorrer, essa distância que está faltando para ele concluir a sua viagem, é de somente 300 quilômetros. Ele já percorreu 60, o total era 360. Então, essa é a distância que a gente vai colocar aqui na expressãozinha da velocidade média no trecho final. Então, 300 km dividido por 3 horas, o ônibus ele vai ter que ter, nesse trecho final, nesse percurso final, uma velocidade média de 100 km por hora. Essa seria a resposta do exercício.